A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é lembrada sobretudo pela atuação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, nos campos da Itália. Porém, ao lado dos soldados de infantaria que enfrentaram lama, neve e trincheiras, um grupo seleto de combatentes escreveu uma das páginas mais heróicas da história militar brasileira: os pilotos de caça da Força Aérea Brasileira. Sob o lema vibrante "Senta Pua", esses homens ousaram enfrentar a temidas Luftwaffe e as mortais baterias antiaéreas nazistas em missões de ataque e escolta que exigiam habilidade, coragem e muitas vezes sacrifício. O grito de guerra nasceu entre os aviadores do primeiro grupo de aviação de caça, o primeiro Gavka. Expressão popular da época, "Senta Pua" significava "vá com tudo", ataque sem hesitar. Tornou-se o espírito do grupo: agressividade ofensiva, determinação e ousadia. Criado em 1943, o primeiro Gavka foi formado por voluntários de diferentes regiões do Brasil, muitos deles jovens oficiais que mal haviam completado 25 anos. Receberam treinamento nos Estados Unidos, em bases como Orlando e Suffolk, antes de serem enviados ao fronte italiano. Em outubro de 1944, o primeiro grupo de caça chegou à base de Tarquínia, na região do Lácio, Itália. Subordinados à Força Aérea dos Estados Unidos, USAAF, os brasileiros foram equipados com o P-47D Thunderbolt, um dos mais robustos caças bombardeiros aliados. O Thunderbolt, apelidado de Jug pelos americanos, era ideal para missões de ataque ao solo. Blindado, veloz em mergulho e capaz de carregar bombas, foguetes e metralhadoras calibre .50. Ainda assim, pilotar o P-47 significava encarar riscos altíssimos, especialmente contra as defesas alemãs. O trabalho dos pilotos brasileiros era destruir alvos estratégicos que sustentavam a resistência nazista na Itália: depósitos de combustível, linhas férreas, pontes, colunas de veículos e posições fortificadas. Mas cada ataque significava enfrentar a temida Flak, abreviação de Flugabwehrkanone, a artilharia antiaérea alemã. Instaladas em pontos estratégicos, as baterias disparavam rajadas de estilhaços que explodiam no ar, transformando o céu em um inferno metálico. A mortalidade era alta. Muitos pilotos não voltavam de suas missões, abatidos pelo fogo inimigo ou obrigados a saltar de paraquedas atrás das linhas alemãs. Ainda assim, o lema "Senta Pua" era seguido à risca: mergulhar contra os alvos, atirar e resistir ao cerco de explosões. Além da Flak, os caçadores brasileiros também enfrentaram caças da Luftwaffe. Embora em 1944-45 a aviação alemã já estivesse enfraquecida, ainda havia esquadrilhas de Messerschmitt Bf-109 e Focke-Wulf FW-190 na Itália. Houve momentos em que os pilotos brasileiros travaram combates aéreos, conhecidos como dogfights, contra esses adversários de elite. Graças ao desempenho do P-47 e à qualidade do treinamento recebido, os aviadores da FAB conseguiram vitórias, consolidando a imagem de que eram caçadores capazes de enfrentar os melhores. A rotina no fronte era exaustiva. Antes do amanhecer, os pilotos recebiam o briefing da missão: objetivos, rotas, ameaças esperadas. O coração acelerava ao saber que, do outro lado, os aguardavam caças inimigos e as cortinas mortais da Flak. No ar, voavam informações, mergulhavam sobre alvos, metralhavam comboios e lançavam bombas de precisão improvisada, muitas vezes guiadas apenas pelo instinto e pela experiência adquirida. Ao regressar, cada piloto que pousava vivo era recebido como um vitorioso, mas também com a lembrança amarga dos que não retornavam. Entre novembro de 1944 e maio de 1945, o primeiro grupo de aviação de caça realizou 445 missões de combate, 2.500 saídas de voo, a destruição de centenas de caminhões, tanques, locomotivas, pontes e depósitos de suprimentos. O impacto sobre as forças alemãs foi devastador, especialmente durante a ofensiva da primavera de 1945, quando os aliados romperam a linha gótica, última grande linha defensiva nazista na Itália.
Contudo, a vitória teve um preço. 31 pilotos brasileiros morreram em combate, entre os quais alguns dos mais experientes do grupo. Entre os nomes que se destacam estão o Tenente-Coronel Nero Moura, comandante do 1º Grupo de Aviação de Caça, o Major Rui Moreira Lima, autor de memórias célebres que eternizaram a saga, o Capitão Joel Miranda, que se tornou símbolo da coragem dos pilotos, e o 1º Tenente Danilo Moura e o Tenente Araripe Macedo, caídos em combate, lembrados como mártires da aviação de caça. Esses homens tornaram-se lendas na história militar do Brasil, não apenas pela habilidade, mas pela ousadia de enfrentar um inimigo tecnologicamente avançado em condições adversas. O grito de guerra atravessou o tempo e hoje é sinônimo do espírito da aviação de caça brasileira. O 1º Grupo de Caça provou que o Brasil tinha não apenas soldados de valor em terra, mas também pilotos capazes de combater lado a lado com americanos, britânicos e canadenses. Sua atuação ajudou a consolidar a FAB como uma força moderna e respeitada. A bravura dos aviadores deixou lições de disciplina, coragem e sacrifício. E o lema Senta a Pua permanece vivo como símbolo da determinação brasileira diante das adversidades. Os pilotos brasileiros do 1º Grupo de Caça, voando nos robustos P-47 Thunderbolt, escreveram uma epopeia nos céus da Itália. Enfrentaram caças inimigos, desafiaram a mortífera Flak e mergulharam contra alvos nazistas sem hesitar. Sua história é uma das mais brilhantes da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Senta a Pua não foi apenas um grito de guerra, mas uma filosofia de vida para aqueles homens que ousaram desafiar a morte e, no processo, entraram para a eternidade como os caçadores do céu.